Bom, pessoal, então só para fechar aqui, né, toda essa revisão, essa explicação, acho nada mais justo a gente fazer uma execução passo a passo aqui desse programa que eu já trouxe aqui para a gente evitar perder tempo, né, mais tempo ainda. Vamos executar linha por linha, ver o que está acontecendo, né, até para vocês entenderem como que é o funcionamento e o mapeamento disso na memória, que eu acho que é o ponto principal, né, que vocês ainda têm dúvidas, tá? Aqui, eu vou considerar, vocês viram que tem um scanner aqui, alguém já deve ter falado, professor, esqueceu de importar o scanner, né? Então, já assume que aqui, ó, todas essas importações, todas as requisições necessárias, né, a gente já fez, né, a gente já importou a biblioteca Scanner, a gente já importou os pacotes, né, então todos os importes estão aqui, tá? Beleza? Então, a gente já chega aqui nesse pedaço de código já com essas informações. Então vamos executar aqui linha por linha. O que está acontecendo aqui? Bom, estou definindo aqui na memória uma variável do tipo Scanner e estou criando um novo objeto a partir dessa classe, né, classe Scanner. Então eu vou vir aqui, eu já trouxe algumas coisas prontas para evitar que a gente perca tempo desenhando e tudo mais. Então é como se eu tivesse aqui na memória do meu computador uma variável chamada in, né? E aí essa variável ela vai apontar para um objeto do tipo scanner, né? E aí esse objeto ele tem várias características e comportamentos, né? Que a gente não precisa nesse momento tentar entender quais são e como funcionam. A gente abstrai isso e sabe que está tudo muito bem implementado e está funcionando corretamente. Aí, dentre essas características e comportamentos, a gente de imediato já sabe algumas, né? O método nextInt, nextLine, né? Alguns desses métodos que a gente já sabe como que eles estão implementados, né? Que a gente já sabe quais são os funcionamentos dele. Então a gente já tem, até esse momento, isso aqui criado na memória, né? Uma variável que vai conter o endereço de um novo objeto criado a partir de um scanner, né? Beleza. Próxima linha. Tem a declaração de uma variável chamada quant. E estou declarando ela na memória, reservando esse espaço na memória e atribuindo o valor zero. Então eu vou colocar bem aqui do ladinho para ficar melhor. Quant. E aí essa variável recebe zero. Tá? Tudo isso aqui faz parte da memória. Tá? Bom, logo na sequência, o que eu tenho? Tem duas coisas, né? A primeira coisa, eu estou criando uma variável chamada P1. Então estou criando aqui na memória uma variável do tipo... Deixa eu melhorar aqui, vou colocar assim. Uma variável do tipo produto, né, que vai conter o endereço de um novo objeto que eu estou reservando aqui na memória. Então é como se, ao executar aquela linha, eu estivesse fazendo isso, né, guardando o endereço de um novo objeto que eu criei na memória. Tá? Beleza? Próxima linha. Quer dizer, próximas linhas, né? Bom, as próximas 4 linhas estão acontecendo o quê? Estou fazendo acesso aos atributos desse objeto que eu acabei de reservar, criar na memória. Estou fazendo acesso aos atributos por meio da referência do endereço, né, desse objeto que está armazenado em P1. Então, o atributo nome vai receber esse conteúdo lápis. O atributo preço vai receber esse valor 1.50. O atributo desconto, né, desse primeiro objeto vai receber esse valor 0.0. E a quantidade em estoque, né, esse valor 0. Beleza? Aí, nas outras duas linhas subsequentes, né, ó, vejam só o que eu tenho. 2 comandos de saída. Né? Do systemout. Então, o primeiro systemout eu vou colocar aqui à direita, tá? Que é onde é a parte da interação com o usuário. Systemout, então vai aparecer esse texto, né? Produto 1, 2 pontos, espaço em branco, né? Conteúdo do atributo nome do objeto referenciado por P1. Então, eu vou acessar esse carinha aqui, né? Porque eu tenho o endereço armazenado em P1 e estou referenciando esse objeto aqui, esse atributo aqui, certo? Então, vai ser exibido na saída essa informação. E depois uma quebra de linha por conta do systemout.println, beleza? Próxima linha. Systemout.println, esse texto, né? QTD, que eu coloquei abreviado aí, né? QTD estoque, 2 pontos, espaço em branco, concatenando com o quê? O atributo, conteúdo do atributo quantidade em estoque, referenciado, né, pelo endereço armazenado em P1. Então, atributo quantidade em estoque do objeto produto referenciado, né, que vai ser acessado, né? Esse objeto vai ser acessado pelo valor armazenado em P1. Então, estou fazendo referência a esse cara aqui, né? Ó, P1. Esse carinha aqui, que no caso é 0, certo? É assim que eu vou diferenciar, né? Se eu tiver mais de um objeto aqui ao longo do meu programa, certo? Até que tudo bem, né? Bom, agora vamos lá, ó. Deixa eu até colocar numa outra cor aqui, deixa eu ver esse azulzinho. Próxima linha. Tem uma chamada a um método, né? A um método né, que está sendo referenciado, né, um método de um objeto produto que está sendo referenciado a partir do conteúdo armazenado em P1. Como que eu sei que é uma chamada a um método e que eu não estou acessando propriamente um atributo?
um método, né, todo método ele tem que o abre e fecha parênteses. Tá? Ele pode não ter atributos, ou não, ele pode não ter parâmetros, perdão. Né? Mas ele, necessariamente, um método, ele tem em sua sintaxe, né, o abre e fecha parênteses. Se eu tiver um parâmetro, um ou mais, então eu coloco esses parâmetros separados, né, por vírgula, e especificados aí seus tipos, né, e os nomes desses parâmetros. Tá? Então eu tenho uma chamada a um método. Tá? Um método aumenta a quantidade em estoque, que está definido aonde? Definido aqui, né, ó, na classe produto, que é esse aqui, certo? E esse método por si só, ele recebe de parâmetro um valor do tipo inteiro. Tá? Então vamos voltar aqui na memória, né, para a gente entender o que está acontecendo. Quando eu chamo o método aumenta a quantidade em estoque do objeto produto 1, né, do objeto que está reservado na memória, que está sendo referenciado pelo P1, eu estou necessariamente me referindo a esse método aqui. Tá? Aqui eu também não estou interessado em saber o que esse método faz, como ele foi implementado, mas a gente vai dissecar esse método, até fazer uma execução passo a passo aqui, intra-classe, para a gente entender o que realmente está acontecendo. Então, quando eu chego nessa linha, eu chamo, acontece a chamada desse método, do objeto que foi instanciado na memória e está sendo referenciado por P1. Além disso, está sendo passado de parâmetro esse valor 5. Esse valor, ele necessariamente precisa ser do mesmo tipo com o que está especificado aqui na estrutura da classe. Então, esse método, ele recebe de parâmetro um valor do tipo inteiro. Então, necessariamente, aqui na chamada a esse método, eu preciso passar um valor do tipo inteiro, seja ele armazenado de uma variável ou propriamente como está sendo apresentado aí para vocês. Tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer logo após a chamada a esse método? Então, é como se eu percorresse aqui, descesse mais um subnível, né? Voltando aqui para o escopo do objeto, no caso aqui o objeto produto. E dentro do aumento da quantidade em estoque, é como se essa variável aqui, ela estivesse sendo criada nesse determinado momento. É como se estivesse acontecendo isso aqui. Né? Quantidade. Qual é o valor inicial aqui em quantidade? 5, né? Por que 5? Porque 5 é o que foi passado como parâmetro aqui na chamada a esse método. E o que esse método faz? Ele realiza uma única instrução, né? Ele pega o conteúdo armazenado no atributo quantidade em estoque e incrementa no valor que está armazenado aí, que foi passado como parâmetro, que está guardado aí nessa variável chamada quantidade. Certo? Então, esse diz, novamente, isso eu já falei, né? Esse diz quantidade em estoque refere-se ao objeto que chamou esse método. Quem chamou esse método? Foi o objeto que está sendo referenciado por P1, certo? Se é o objeto que está sendo referenciado por P1, então o diz quantidade em estoque está fazendo referência ao P1 quantidade em estoque. Então P1 quantidade em estoque recebe o seu conteúdo mais, o conteúdo de quantidade em estoque tem 0, mais o valor armazenado aqui dentro desse método, que é 5. O resultado disso é igual a 5 e é armazenado novamente aqui em diz quantidade em estoque, que está sendo referenciado por P1. Tá? Vou apagar aqui não, porque senão vai apagar toda essa coloração que eu fiz com tanto carinho. Então, o 5 vai ser armazenado aqui. Tá? Então, quando a gente fizer menção aqui ao diz, né, sempre se pergunte assim, quem chamou? Eu estou fazendo referência a quem? A quem chamou esse método. Quem chamou esse método? Bom, é um objeto que está sendo referenciado aqui por P1. Então, consequentemente, esse diz quantidade em estoque vai fazer referência ao P1.quantidade em estoque. Tudo isso, ó, veja que aqui só aconteceu a chamada, né? Só aconteceu essa chamada aqui a esse método do objeto P1. O que aconteceu depois nos bastidores já foi aqui no escopo do objeto produto, que no caso aqui é o P1. Né? Certo? Ao final da execução desse método, o que vai acontecer com essa variável? Ela vai ser destruída. Vai ser desalocada da memória. Beleza?